Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. É hora de falar de esportes. Alô, Antônio Carmo, ótima segunda-feira, boa semana. Muito obrigado, bom dia para você, Cláudio Nicolini, bom dia especial a todos aqueles que estão conosco no primeiro dia do último mês do ano. Dezembrão chegou, né? Papai Noel batendo as portas aí, bom dia. Contagem regressiva para a decisão. E o Papai Noel chegou todo vestido de vermelho e preto ao Flamengo, Antônio Carmo. Coloca o hino do Flamengo aí, Yankee, por favor. Título de Libertadores merece o hino para massa flamenguista que nos acompanha. Aqui no Vale do Paraíba tem muito torcedor do Flamengo, como em todo o Brasil. É a maior torcida do Brasil. E uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. Tá aí o hino do Flamengo pra gente falar que o Flamengo é tetracampeão da Libertadores, venceu o Palmeiras na decisão. 1-0, gol do Danilo, o predestinado, exclamação, Antônio Carmo. Sem dúvida, já fizeram gol pelo Santos, né, em 2010, 11, que o Santos foi campeão da Libertadores, então 14 anos depois, naquele jogo o Santos ganhou do Peñarol 2-1, o Neymar tinha feito primeiro, ele fez o segundo, aí o Peñarol descontou, o Santos foi campeão do Pacaembu, o último título da Libertadores santista, e agora ele de cabeça lá subindo sozinho, sem marcação da zaga palmeirense que comeu mosca, fez o gol extraordinário do título do Flamengo. Nicolini, título mais do que merecido. O Flamengo jogou melhor praticamente o jogo inteiro, teve logo no começo do jogo uma outra oportunidade, Palmeiras arregou, Nicolini, não deu nenhum chute a gol, Rossi não fez nenhuma defesa, não precisou, não foi bola no gol. O Flamengo também não obrigou o Carlos Miguel assim, a fazer grandes defesas, mas teve mais volume de jogo, foi melhor. Palmeiras muito apático, realmente não dando a entender para o torcedor entender o que aconteceu com o time nessa reta final, agora são 6 jogos sem vencer, entregou o Campeonato Brasileiro para o Flamengo, tinha o campeonato nas mãos, e aí depois agora na Libertadores perde também, e vai fechar o ano, né, de maneira bastante melancólica, e não pode vir o Abel Ferreira dizer que o ano foi bom, porque chegamos uma final aqui, no outro ali, fizemos um bom Mundial, nada disso, foi um ano muito ruim, de um time que tem o potencial do Palmeiras financeiro para contratar, para ter condições de fazer o melhor, e não fazer. Então, foi muito mal, derrota justa do Palmeiras. O senão aí, Nicolini, de arbitragem, claro, aquela entrada, né, violenta do Pulgar. Fux, merecia ser expulso, isso é claro. Todos os árbitros, ex-árbitros aí ouvidos no dia, todos eles falaram. Mudaria o jogo? Não se sabe, Nicolini. Isso, aquilo ali foi aos 30 do primeiro tempo. Fosse expulso, seria justo, seria justo. O Palmeiras ia ganhar o título em cima do Flamengo com um jogador a mais? Não sei. Mas houve um erro de arbitragem, houve. E se fosse assim, Nicolini, vejo eu que o erro de arbitragem... E depois teve uma jogada parecida do outro lado, né? A entrada do palmeirense na perna do jogador do Flamengo também, teve isso também, né? Acho que foi até antes, mas foi bem menos, né? Eu acho que é o lance mesmo, capital, teve lá cartão amarelo para cá e para lá, o lance capital mesmo, de falar, esse aí, por isso que eu falo para você que o VAR não serve para nada, se eu tô lá no VAR, eu e você, falo, chama o juiz aqui, manda ele dar uma olhadinha aqui, porque a pegada foi feia. Ele não viu lá embaixo, que ele estava meio de costas, olhou assim e tal, tudo bem. Por isso que o VAR foi institucionalizado no futebol mundial, para ajudar o árbitro, que às vezes não vê. E se o árbitro que está lá com 5, 6 câmeras vê, olha e não fala nada, então segue o jogo e o VAR realmente, no meu modo de entender, ele mais atrapalha do que ajuda, ele não muda nada. Mas esse é o único senão que se coloca aí do jogo. Fora isso, o Flamengo melhor, ganhou o jogo, o Palmeiras cheio de problemas, sem ter qualidade técnica para chegar no gol, o Flamengo melhor, e pesou também, Nicolini, o próprio técnico palmeirense falou isso, né, os jogadores do Flamengo mais experientes, que não são, eu continuo achando que Danilo não é porque fez o gol sábado, não, tem que ser o zagueiro da seleção, é ele mais 10, esquece. Para a seleção, né? Se vou botar ele para a seleção aí. Alexandre, para a lateral esquerda, também para mim, não é para a seleção, para a Copa do Mundo. Mas para clube, Nicolini, para jogar o brasileiro, serve. Aí é diferente. O Flamengo foi jogadores mais experientes, né, do que o Palmeiras, que apostou em jogadores, esse Kelvin, lateral, que chegou muito bem, depois sumiu. Então, quer dizer, aí as contratações do Flamengo, Carrascal, foram melhores. O tal do Alan, né, que é um moleque, né? Também moleque, o garoto.
Esse é um jogador que tem futuro, logicamente. Esse ano ano que vem já vai ser vendido, já vai entrar na linha lá do Hendrick, do Estevão, do Luiz Guilherme. Mas vai esse render não tem bom que dinheiro. ficar e vender o Veiga, vender uma turma aí que já pode passear Quer também, comprar? Antônio Carlos? Santos comprou o Mike, quer levar o Veiga, quer levar o Santos levou o Mike e o Zé Rafael. Nicolino, o futebol, ele não é uma instituição de caridade. O futebol, ele é realmente um trabalho sério e é uma empresa que você tem que saber o melhor momento de você conhece bem isso do funcionário que está bem, que já não está mais. Por que o Palmeiras dispensou Felipe Melo, dispensou Mike, Marcos Rocha, Zé Rafael? Porque entendeu que já não dariam mais nada para o clube. É o momento agora, Nicolino, de Rafael Veiga, que não podia nem ter jogado domingo, mais sábado, mas o técnico, no meu modo, isso é toda a minha visão, né? Não é a visão de todo mundo. Tem gente que acha que deveria jogar. Aí vem respondendo objetivamente a sua pergunta. Quem é que vai querer contratar Rafael Veiga agora? Ninguém. Ele pode ir para algum outro clube do futebol do Brasil, como foi o Mike, o Marcos Rocha, um clube com menos investimento, tá, para tentar jogar. Agora, o Alan é um jogador de mercado internacional que qualquer time do Brasil hoje trabalha assim, Nicolino. Revela e vai vender, não tem como segurar, e com o dinheiro dos jogadores contrata-se outros para poder manter um time forte em atividade. E o Flamengo fez, o Flamengo até que não vendeu aí jogador, né, no ano passado, tal, nos dois, eu não me lembro de ter vendido como o Palmeiras arrecadou tantos milhões de reais. Então, o Flamengo ganhou o título, é o primeiro brasileiro tetracampeão. Quarta-feira deverá sagrar-se campeão brasileiro, vai para o Intercontinental, porque agora não é mais mundial, né? Campeonato Mundial, o Flamengo disputou no meio do ano, né? Agora é o Intercontinental, com chances, vai lá pegar primeiro um time mexicano, depois passar, pega um outro time mais fraco, se passar, pega o PSG. O campeonato que é montado já com o europeu na final, né? O PSG já está na final, como o Real Madrid já estava o ano passado, e o Botafogo não conseguiu chegar, parou lá no Pachuca, é o mesmo campeonato. Mas, depois de passar, né, 2023 sem ganhar título, rearrumou ali, trocou de técnico muitas vezes, se acertou agora com o Felipe Luiz, com o seu time. O Flamengo não está jogando, não é aquele time espetacular do Jorge Jesus, nem se fala nisso, né, de 2019, mas é um time muito competitivo. Não, por acaso está ganhando os títulos, porque tem o melhor elenco, um bom técnico que vai se projetando hoje já com os títulos conquistados como o melhor do Brasil e vai deixando para trás o grande rival, que é o Palmeiras. E agora o Palmeiras tem que fazer o seguinte, vamos ver o que queremos da vida? Fica o técnico, eu já falei aqui há alguns dias, não fica, no meu modo de entender, tá bom, mesmo que ganhasse a Libertadores, troca, vamos fazer uma mudança de gestão, de comando, o técnico para mim já está muito desgastado, já vai jogando a responsabilidade em cima de jogadores e não sei o quê. A presidente precisa ver também, não conhece nada de futebol, né? Bem amparada, tem que estar pelo seu gerente de futebol, aquela coisa toda, para ver o que acontece. E renovação. Era o momento. Passou o Palmeiras nos últimos 2 anos, ganhou um Campeonato Paulista. Se o Abel Ferreira tivesse chegado em janeiro do ano passado, ganhando o Campeonato Paulista e depois mais nada, ele seria dispensado. Não estaria aí. Não estaria aí. É que ele tem aqueles 3 anos anteriores de grandes conquistas, né? 2 Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e tudo mais. Aí ficou. Mas agora, eu tenho aquela visão que eu comento sempre, Nicolinho. Tudo na vida tem começo, meio e fim. O Abel teve o começo, teve o meio, e para mim agora está no fim. Penso eu que o ideal para a Sociedade Esportiva Palmeiras seria a troca do técnico. Busque quem vai ser, não sei, buscar um outro técnico aí com calma para o ano que vem, fazer uma reformulação geral, dispensar vários jogadores que vieram e não deram certo, contratar outros que têm dinheiro e reformular todo o seu elenco. O Flamengo já disse que vai buscar mais jogadores, tem também jogador que vai sair, Everton Cebolinha, que nunca deu nada lá, deve ir embora, tem mais esse Juninho, até que jogou sábado, é ruim demais, pode ir embora, tem outros ali também que chegaram e não deram certo. Também o Flamengo não é assim, contratou, colocou, vira Zico, né? Mas, em termos de jogo, o Flamengo melhor. Parabéns à nação flamenguista, o título merecido e o troco dado da derrota de 2021. É isso, meu querido Antônio Carmo. Olha o Ulisses Costa, tava no lance, em cima do lance. Põe o gol do Ulisses Costa aí. Escanteio para o time do Flamengo, bater pela direita do câmbio-ataque, vem levantamento na grande área, escanteio cobrado, toque! Danilo, gol! Flamengo!
escanteio pelo setor de direita, no campo de ataque, levantamento na mão do gol, a zaga do Palmeiras parou, deu bobeira no cobrança de escanteio do Arrascaeta, ele subiu livre, mais que todo mundo, ninguém marcou, ele cabeceou, a bola tocou na trave direita e morreu no fundo da rede. O Flamengo abre o placar do jogo, agora Flamengo 0. Flagrou, né, o que aconteceu, ninguém marcou, o Danilo sobe sozinho num casaco solteiro, ele é muito bom nessa função de cabecear, ele é grandão, cumprimenta a menina, tirando do goleiro, consciente no canto, a bola ainda bate caprichosamente na trave e vai morrer no fundo do gol, indiscutível 1-0, e o jogo mostrava-se para que quem fizesse um gol levava. Um jogo muito truncado, de final da Libertadores, e aí quando eu soube, o Flamengo fez 1-0, falei, acabou. Pode juntar as coisas, né? Dificilmente, sem dúvida. Eu acho que o jogo mostrou isso no primeiro tempo. Quem fizesse levava, ou ia ser 0-0 para os pênaltis. Né? Isso, para prorrogação e tal. Eu pensei exatamente assim. Primeiro tempo lá enroscado, Flamengo melhor no começo, Palmeiras dando uma melhoradinha, mas um jogo que não tinha cara de gols, né? E aí o 0-0. Vem para o segundo tempo, aí você fica com essa... Passa-se... O tempo vai passando, o gol foi ali pelos 20 minutos do segundo tempo, você sabia. Aí o adversário, é só você se fechar lá, e é muito mais fácil você se defender do que tentar já na base do desespero chegar em quem fizesse o gol. E o gol coroado aí pelo Danilo, realmente um presente da zaga do Palmeiras, escanteio cobrado comum, né? O Bruno Fux fica parado, não sobe, se sobe, desvia de cabeça ou atrapalha a cabeçada do Danilo, aí azar do Fux e mérito do Danilo que vem lá de trás e acha. Gol decidido em cobrança, o pessoal fala, né? Não foi bola trabalhada, bola parada, num escanteio, que vale muito, viu, Nicolini? É isso, meu querido Antônio Carmo, você falou, está falado, mandando um abraço aqui pro Meidson, flamenguista que nos acompanha há temporadas, tá feliz da vida, pra Nara, que é flamenguista, tá feliz, pobre do Luiz Carlos, que é o marido palmeirense, meu abraço pro Benedito, do Bonfim, aqui em Taubaté, que falou que nos ouve todas as manhãs, me parou ontem de manhã no supermercado, falou assim, tamo lá, quero ver que vocês vão falar aí do título do Flamengo. Tá falado, meu querido Benedito, um grande abraço, obrigado pela audiência, é gente que se liga na gente. Feito, aplausos ao Flamengo, parabéns, esse Inter, como é que chama, Antônio Carmo? Intercontinental? Intercontinental, eu ia falar intermunicipal, tô doidão, né? Não, Intercontinental. O Intercontinental é agora em dezembro. Já? Como é que o Flamengo vai fazer para jogar tudo que ele tem que jogar? É que ele não tá na Copa do Brasil, né, Antônio Carlos? Foi a sorte exatamente. dele. Né? Não, foi por esse motivo que houve a mudança. Inclusive, mandando um abraço aqui também pro Jeová Silva Mendes, mandou um recado para nós na sexta-feira, lembra? No nosso chat, você registrou e mandou aqui para a gente mandar um abraço para Jeová Silva Mendes, que é também do Vale do Paraíba, nos acompanha todas as manhãs. Agora, sobre o campeonato, quando a Copa do Brasil se desenhou dessa maneira, sem Palmeiras e Flamengo, que já estavam os dois únicos que podiam chegar na final da Libertadores, né? A CBF puxou, então, fez a mudança, antecipou os jogos do Campeonato Brasileiro para que ele terminasse no domingo, agora dia 7, e o campeão, né, porque seria Palmeiras ou Flamengo da Libertadores, pudesse, então, ir para este Intercontinental de Clubes lá na Arábia de novo, lá outra vez lá. Naquele espaço lá. E aí pegou a Copa do Brasil, jogou para frente. A Copa do Brasil, as semifinais serão nos dias 10 e 14, a final dias 10 e 21, que era quando terminaria o Campeonato Brasileiro. E aí, se tivesse um brasileiro, como tem o Flamengo na Libertadores campeão, como é que ele iria jogar lá? Então o Flamengo termina, Nicolini, domingo, dia 7, o Brasileiro, e já na outra semana ele já tem jogo programado lá contra o Cruz Azul do México, que já está classificado, será o adversário do Flamengo, dia 10, na quarta-feira, ele joga 7, jogo do Flamengo, acho que, a não ser que ele não seja campeão quarta-feira contra o Ceará, que ele perca do Ceará e o Palmeiras ganha. Se for quarta, já antecipa para sábado, joga sábado e viaja. Isso. Porque o jogo dele chega lá segunda-feira, treina terça e joga quarta. O último jogo do Flamengo é contra o Mirassol, em Mirassol. Então, ele sendo campeão quarta-feira contra o Ceará, o que deverá ocorrer, vai com um time juvenil para Mirassol no sábado e já prepara o time
principal para viajar e jogar quarta, e depois ganhando joga num outro jogo contra um time árabe lá, não sei qual é, do Egito, e se ganhar vai para a final contra o Real Madrid. Foi assim para o Botafogo ano passado também. As histórias estão se repetindo, né? O Botafogo foi campeão da Libertadores, dias depois campeão brasileiro. O Flamengo campeão da Libertadores, deverá ser campeão brasileiro agora, esta semana. E daí o Botafogo viajou rapidamente também para o torneio. Acabou estreando e perdendo o Pachuca do México por 3-0 e acabou voltando para o Brasil. Vamos ver, o Flamengo tem ainda, né, esse campeonato a ser disputado. É isso, vamos acompanhar, Antônio Carlos. Porque, olha, você fala, o Flamengo deve ser... Oi. E o Flamengo, com o título da Libertadores, Nicolini, ele já está, é o primeiro time sul-americano garantido no segundo campeonato Copa do Mundo de Clubes em 2029, que agora é o verdadeiro campeonato mundial, aí que começou esse ano com o título do Chelsea, ganhando o PSG, em que Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo jogaram. Então o Flamengo ganhou esse ano, já tem vaga garantida para 2029. Aí vai o campeão de 2026, 2027 e 2028 também. Já temos um brasileiro, podemos ter mais 3, caso 3 brasileiros vençam a Libertadores. Na verdade, o Brasil tem 4 vagas e pode chegar a 6, se for como na última vez aí, são 4 vagas, dependendo dos resultados aí da Libertadores. Se não for brasileiro, tem o ranking da CBF, do ranking da Conmebol. Aí a Conmebol puxa pelo ranking. O Brasil tem direito a 4 vagas lá na Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo já é um deles. É isso, são os 4 campeões da Libertadores e podem ir mais clubes pelo ranking da Conmebol. É isso. Muito bom, Antônio Carlos. Olha, você falou que o Flamengo deve ser campeão quarta-feira. Sim. Promete não ser fácil, porque o Ceará precisa de pontos, né? Para não depender de ninguém na última rodada. Uma vitória livra o Ceará matematicamente da chance de rebaixamento contra o Flamengo, né? Mas também o Flamengo pode ser campeão até empatando se o Palmeiras não ganhar o jogo dele. Tem isso perdendo também, né? Pode ser campeão até perdendo. Até perdendo. Mas antes da gente falar desses jogos, vamos falar dos jogos do final de semana, Antônio Carlos. Começou na sexta-feira a rodada 36ª. O Juventude empatou com o Bahia e depois, com os demais resultados, o Juventude já está matematicamente rebaixado. É o segundo clube rebaixado. O Santos vai lá para Caxias pegar o Juventude mortinho, rebaixado para a próxima Série B. O Juventude não resistiu, volta à Série B com empate contra o Bahia e os demais resultados. O Vasco, sexta-noite, meteu 5-1 no Internacional, que tinha empatado com o Santos, e aí o Internacional virou o fio, mandou todo mundo embora e trouxe Abel Braga para 2 jogos. O Abel que estava aposentado de pantufa, né? Estava de pantufa, tomando o seu chimarrão, fazendo o seu churrasco, e aí os caras ligaram para ele e falaram, vou lá, vai, devo essa para o Internacional. E ele assumiu falando um monte de besteira. A coletiva dele foi uma tragédia homofóbica, triste de ouvir. Quem quiser saber vai ver aí na internet, tá em todo lugar. Aí ele tentou consertar, ficou pior a emenda com o soneto. Abelão tá ultrapassado, né? É nítido, até pela entrevista. É um ex-técnico que volta para tentar salvar o Inter no desespero, depois de ter tomado 5 do Vasco, e pai e filho lá pode voltar lá para Argentina, porque não tem espaço aqui no Brasil, pelo amor de Deus. O Santos fez 3-0 no Sport, gol do Neymar, boa partida do Neymar, contra o Sport até eu ganho. O Vitória fez 2-0 no Mirassol e tá vivíssimo, fora da zona do rebaixamento, só dependendo de si em 2 jogos. O Ceará só empatou com o Cruzeiro 1-1 e ainda corre risco de rebaixamento. Corinthians e Botafogo ficaram no 2-2 ontem, num jogo perdido. Mais do que lá em cima, a diversão tá lá embaixo, aonde? Ceará com 43 pontos. Eu não acredito que o Atlético Mineiro corra riscos, tá? Matematicamente corre o Atlético Mineiro e o Bragantino e o Vasco. Mas eu não acredito na bola, na prática, que corram risco. Para mim, eles já escaparam. Ceará com 43, Vitória com 42, Santos com 41, hoje os 3 fora da zona do rebaixamento, Internacional com 41, tem um gol de saldo a menos que o Santos. Apenas, é isso que está colocando o Inter na zona do rebaixamento. Fortaleza com 40. São 5 times, 3 escapam, 2 rodadas. Fiore Giliotti, diria Antônio Carmo,
Aguenta, coração! Bom, Nicolas, a gente vai ter a semana para comentar, porque é muita coisa, não vai dar tempo da gente trocar ideias e falar sobre todo esse momento aí, né, conturbado lá embaixo e tal. O Internacional, Nicolas, se o Rubens Minelli estivesse vivo, acho que ia buscar o velho Minelli, né? Tricampeão, bicampeão com o Inter em 75, 76. O Inter está apostando assim. O Abel Braga não deveria ter sido dispensado em 2021, quando o Inter perdeu o título na última rodada contra o Corinthians, bola na trave, e o Flamengo foi campeão contra o São Paulo no Morumbi, na última rodada do Brasileiro. Depois, só deu coisa errada pro Inter, e o Abel foi se aposentar, já não está nem aí mais com futebol. Mas aquela vez, não, o soldado nunca deixa de atender um pedido do seu quartel. Vamos lá. Mas eu concordo com você, é um ex-técnico, já estava lá, vai. É o seguinte, se o Inter perder os 2 jogos, eu vim para ajudar, não pude fazer nada. Se ganha os 2 e escapa, Nicolas, ele vai ter uma estátua na frente do Beira-Rio, vai ser canonizado e vai poder descansar depois, recebendo. Ele falou que vai sem salário, sem nada, vai pelo amor. É a 8ª vez, se não me engano, que o Abel volta para dirigir o Internacional. É desespero total. Desespero total. Se escapar, não fica para o ano que vem. Não tem assim, mais pra fora. É o desespero agora. Todo mundo, a galera colorada. Vai chegar lá, fazer uma reunião com todo mundo, falar 3 horas, contar as histórias todas. E montar o time ali, falar, precisamos ganhar os 2 jogos. Santos, São Paulo e Inter. São Paulo que vem da goleada para o Fluminense, Inter que vem de goleada para o Vasco, vão se enfrentar na Vila Belmiro, quarta-feira. É um jogo desesperado. São Paulo precisando ganhar para se recuperar, ainda sonhar com um G8 do Campeonato Brasileiro, só depende dele. Enfim, todas as coisas que estão para acontecer. O melhor time aí de baixo, Nicolino, é o Fortaleza, invicto a 8 jogos, com 4 vitórias, estava já dado como rebaixado, a gente falou aqui. Morto. Aliás, teve um momento aí que até eu comentei, acho que o G4 já está resolvido, porque ninguém tem força, mas o Vitória e o Fortaleza, os nordestinos lá, Cabra da Peste, mostraram força e escaparam, por enquanto estão escapando, né? O Vitória está escapando e o Fortaleza está vivíssimo. O Fortaleza recebe o Corinthians quarta-feira. Então, a situação ainda está muito indefinida, né? Porque se o Inter perde o São Paulo, o Fortaleza ganha. O Santos, é que tem, no meu modo de entender, um roteiro mais tranquilo. Ele pega o rebaixado Juventude e o pessoal lá do Sul estava dizendo o seguinte, do Inter, não contem com o Juventude, porque o Juventude não vai fazer força para ganhar do Santos para ajudar o Inter. Já está rebaixado e tem a rivalidade. Então, tem esse detalhe. Sim. Os colorados estão dizendo, não contem com o Juventude, não vai fazer nenhuma força para ganhar do Santos. E o Santos ganhando vai a 44, fica muito perto de se livrar, e na última rodada, domingo, ele pega o Cruzeiro na Vila Belmiro. Cruzeiro que deverá ir com o time todo reserva, já não tem mais nada a fazer no Brasileirão, não é campeão, não é mais nada, e 3 dias depois tem jogo contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil. Para que vai botar o time inteiro só para cumprir tabela contra o Santos da Vila? Então a tabela para o Santos, ela é favorável nesse aspecto. Se vai dar certo, é outra história. Mas o Santos terá provavelmente 2 jogos contra 2 times bem desinteressados. Vai depender totalmente daquilo que o Santos poderá fazer. Já o Inter, além de pegar o São Paulo, tem objetivo, ele pega o Red Bull, domingo em casa. O Red Bull está com 45 pontos, e se perder no meio de semana, ele tem um jogo também aí contra time de baixo da tabela. Se ele perde, ele vai para a última rodada também ameaçado, né? O Red Bull joga em casa, né, na penúltima rodada. E se não conseguir ganhar, ele vai numa situação complicada para a última rodada, podendo sim ser rebaixado, dependendo dos outros resultados. Mas aí, como você disse, os times de 45 pontos, né, é só se acontecer mesmo o que aconteceu com o Guará em 2009, que caiu quando ele tinha que perder, e outros 8 resultados tinham que acontecer, e tudo aconteceu no Paulista. Fora isso, não deve ocorrer, não. Então, vai ter muita coisa. O Red Bull já jogou na 37, tá? Ele jogou contra o Atlético Mineiro naquele jogo antecipado. Sim, tem algum jogo atrasado que vai ser encaixado. Porque ele está com 36 jogos, ele tem 2 para fazer. Eu preciso procurar aqui os jogos que faltam para o Bragantino. Já tenho aqui para você. Eu tenho aqui, é contra o Vitória. Por isso que eu falei, achei aqui. Contra o Vitória. Quarta-feira em Bragança Paulista. Quer dizer, mata-mata. Se ele empatar, escapa totalmente. Não, e depois é o Inter. Se ele perder... Se o Bragantino perder do Vitória e do Inter...
ele para com Corre 45, vai ser ultrapassado pelo Vitória, pelo Inter, pelo Santos, e pode ser o rebaixado. Então, enquanto eu acho que a missão do Santos é a mais fácil, teoricamente, por tudo isso que eu te falei, a do Red Bull é a mais complicada. Né? Apesar que ele joga em casa. E a do Ceará? Mas a do Ceará, não, tem o Ceará que também vai pegar Flamengo no Rio, uma derrota é certa, só que na última rodada ele pega o Palmeiras, cumprindo tabela, já de férias, no Castelão, e uma vitória contra o Palmeiras passa a ser um resultado meio que normal, né? O Flamengo não deve deixar escapar a vitória no Maracanã com 832 mil torcedores. Vai fazer, já leva a taça da Libertadores, né, para o estádio, para desfilar primeiro com a Libertadores e depois com a taça do Campeonato Brasileiro, né? E o Flamengo, como você disse, ele mesmo perdendo, né, pode ser campeão se o Palmeiras não ganhar do Atlético Mineiro. Aliás, Palmeiras e Atlético Mineiro é um jogo de tristeza, né? É o vice da Libertadores contra o vice da Copa Sul-Americana. Caiu justamente agora. É isso, meu querido Antônio Carmo, é isso. Vamos ficar de olho em tudo isso aí. Olha, a rodada a 37 já teve Palmeiras e Vitória 1-0-0. O Red Bull venceu o Atlético Mineiro 2-0. Jogos dessa rodada já foram. Amanhã, Vasco e Mirassol. Jogão em São Januário, tá 7 da noite. Grêmio e Fluminense jogam na Arena do Grêmio 9h30 da noite. Quarta-feira, Fortaleza e Corinthians. E aí vale muito esse jogo e o Fortaleza pode cair se perder. Juventude e Santos. São Paulo e Internacional. Bahia e Sport. Flamengo e Ceará. Ficou para quinta-feira. Cruzeiro e Botafogo, que é tão legal quanto dançar Carmã na festa, né, Antônio Carmo? Não vale nada. Flamengo e Ceará é quarta mesmo, e tem que puxar aí o jogo do Atlético e Palmeiras, que é jogo da 35ª rodada, que foi invertida, aquela coisa toda. Os dois jogos serão quarta-feira, 21h30. E o Vitória e Red Bull também, é isso? Quarta-feira, 19 horas. Quarta-feira, 19 horas, esses jogos aí. Tem jogo que foi antecipado, jogo que foi atrasado, aquela toda desse ano, a tabela ficou bem bagunçada mesmo, por conta aí desses atrasos. Esse ano a tabela foi inspirada nas tabelas dos anos 70 e 80, que você nunca sabia o que ia acontecer daqui 2 semanas. O jogo era marcado, na sexta, e o jogo era marcado na sexta, e como dizia o filósofo, pro domingo, se chover à tarde, o jogo é de manhã, viu? Boa, Antônio Carmo, muito boa. Meu querido Antônio Carmo, pra gente fechar hoje, São José e Guarulhos. São José venceu na Superliga Masculina. Toca aleluia, né? Eu diria, né? Ganhou uma do Guarulhos. Antônio, melhorou a classificação na Superliga Nacional de Vôlei Masculino, deu 3-1, ganhou bem lá em Guarulhos. Guarulhos estava em 4º lugar, uma boa campanha, favorito. São José conseguiu uma vitória reabilitadora, sai ali dos 2 últimos colocados, sobe um pouquinho. Não é time, não vai brigar pelo título, nem para a semifinal, mas pelo menos pode conseguir resultados melhores. O basquete está de folga, Nicolini, volta agora o NBB na terça, porque nós estamos tendo as eliminatórias em todo o mundo para a Copa do Mundo do basquete no ano que vem. O Brasil está jogando as eliminatórias das Américas, ganhou do Chile 2 vezes, daqui a pouco tem jogo ainda contra outros países da América do Sul, batalhando aí para disputar também para classificação para a Copa do Mundo de basquete. Olha aí, vamos ficar de olho nisso, basquete que volta amanhã, a gente fala mais do basquete. Fórmula 1, Antônio Carlos. Aí foi bom, hein? Olha, nem os mais otimistas achariam que isso ia acontecer nessa temporada de 2025. Depois de muito tempo, tudo vai ser definido na última corrida, com 3 pilotos podendo levantar o caneco. Meu querido Antônio Carmo, é aquela coisa, o povo não sabe se acelera, se breca, se puxa o freio de mão, se dá cavalo de pau, se eu arrisco, se eu entrego, se eu saio, eu tô fora, se eu garantir terceiro, eu ganho em terceiro, eu ganho em segundo, eu ganho em quarto. Meu Deus, Antônio Carmo, esse final de semana deu Verstappen. A situação tá igual no futebol, né? O Flamengo pode ser campeão até perdendo quarta-feira, o Lando Norris pode ser campeão até perdendo no próximo domingo, desde que o Max Verstappen
Não, ele pode perder, ficar em lugar nenhum. Se Lando Norris e Max Verstappen não fizerem pontos suficientes para também o Oscar Piastri e o Verstappen não fizerem pontos para ultrapassar, ele é campeão. Mas, de novo, a McLaren pisou na bola com seus pilotos. Em Las Vegas, perdeu a pontuação toda por irregularidade nos carros, zerou. E Max Verstappen agradeceu. Agora, nesse fim de semana, Nicolini, o Oscar Piastri, que eu tinha dito aqui, tá muito fraquinho, não vai para lugar nenhum, estava arrebentando, ganhou a corrida sprint, fez a pole e tal, e Max Verstappen ali, como estão falando lá, né, nos bastidores da Fórmula 1, qual o Chuck lá, aquele que está sempre voltando, né, que não dá, parece aquele filme de terror, o pessoal fala, parece que ele já foi de volta, né, ele mesmo assumiu esse apelido, Max Verstappen. E aí, ontem, acontece aquela a batida do Nico Hülkenberg na 7ª volta, tem lá a entrada do safety car e o Max Verstappen, inteligentemente com a sua equipe, vai para o box, troca o pneu, que tinha que trocar 2 vezes, era obrigatório na corrida de ontem, e fica a McLaren sem ir para o box, sem trocar os pneus. Meu amigo, a McLaren atrapalhou a vida dos seus pilotos, depois quando foi mudar já não dava mais, e segurar o Verstappen, não segura, ele é um gênio. Vê que nas últimas corridas ele ganhou 4, ele tinha 3 vitórias, ele foi a 7. Das últimas 8 corridas, ele ganhou 4, ele foi a 7, alcançou, tá todo mundo com 7 vitórias lá, ele, o Norris e o Piastri. Então, ele chega, a situação do Norris ainda é muito confortável, se chegar em terceiro é campeão, independente de qualquer coisa, né? Mas o Verstappen vai com tudo, se ganha a corrida e o Norris se atrapalha, como ontem ficou em 4º lugar, o Verstappen fica com... Já passou o Piastri. Estava à frente dele um tempão, ele chegou a estar 110 pontos atrás do Piastri em agosto, e hoje ele já tem 4 a mais, e já está apenas 14 pontos, né, atrás 12 pontos atrás do Norris. E ele torce para que os dois McLaren vão sair ali, vão ganhar, porque o Piastri vai querer ganhar, se o Norris estiver na frente, ele vai querer passar, e vai querer, de repente, passo ele ganha o Mundial, de repente já aconteceram problemas entre ambos, né? Ficaram fora, e o Verstappen vai assim, vai tranquilo, né? Deixa os dois lá se resolverem. E a McLaren, nessas 2 últimas corridas, entregou o caneco, fazendo tudo errado. Tá parecendo o Palmeiras aí, errando tudo, né? E fez aí das boas coisas feitas, a McLaren está fazendo isso daí na reta final. Depois de encher o baldinho, deu uma bica para bem longe a McLaren, foi mal na estratégia nesse final de semana e deixa o Verstappen vivo, né? E deixa o Verstappen vivo na última corrida. Na verdade, Nicolini, em 2021, que o Verstappen ganhou o primeiro campeonato, em Abu Dhabi, né, a última corrida aí, ele chegou disputando cabeça a cabeça com o Lewis Hamilton, e ganhou a corrida e foi campeão em 2021. E agora, em 2025... ele que é o tetracampeão, chegam 3 pilotos com condições de ganhar o campeonato. O Bortoleto foi o 13º, o Hülkenberg, parceiro dele, não concluiu a prova, bom para o Bortoleto, que vai cumprindo sua tabela esse primeiro ano, Antônio Carmo. Agora quem está mal demais realmente é o Lewis Hamilton. Ainda conseguiu terminar em 6º ontem, né? Mas ele está desanimado, já andou correndo lá em 18º lugar, já largou do box, que coisa, esperava-se muito este ano da Ferrari com o Lewis Hamilton. E o Reginaldo Leme e o Sérgio Maurício comentaram na sexta-feira, Nicolini, que acham até que ele está pensando em parar, que no ano que vem, não, com esse carro aí esquece, eu tenho um nome a zelar, né? Deixa eu aproveitar aí os tostões que eu gastei aí e não vou ficar me estressando mais correndo aqui só para ver os adversários fazerem festa, não. Já teve ele que é o maior vencedor da história da Fórmula 1, ele já teve todas as suas glórias, agora está no fim de carreira. É isso, meu querido Antônio Carmo. Amanhã a gente volta, semana eletrizante, e a gente vai contando tudo aqui no Bate-Papo. Excelente mês de dezembro. Tamo junto, parceiro. Até amanhã. Jingle Bell. Abraço, Nicolini, para você, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótimo dia, ótima semana, gente. Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Agora 8h.